O cérebro é um bebê mimado. Se é assim, ó, vai faltar coisa para todo o corpo. O cérebro é o último. A hora que o cérebro não tiver energia, é porque todo mundo já morreu, já acabou, ele foi a última instância, né? Então, para você ter uma ideia, o cérebro, em média, ele pesa 2% do peso do corpo. Só que ele gasta 25% da energia. Entendeu? Ele gasta 25% da energia. É um opalão. Só que se você lê muito ou lê pouco, é a mesma coisa. Não faz diferença. Porque ele tem um reservatório lá para garantir que ele funcione. E aí, povo, beleza? Como é que vocês estão? Olha só quem veio me visitar e tá aqui na sala da minha casa. É o terceiro episódio que eu gravo com ele, o meu parceiro, meu brother, o William Borghetti. Tudo bem? Você tá fera aí, bicho. Eu errei o nome do podcast, você errou a entrada, é isso aí. Eu errei a entrada, mas eu não vou colocar, tá tudo certo. Isso aqui Isso aí. Deixa o erro faz parte do TDAH, não é verdade? Exatamente, velho. William, muito bem-vindo à sala da minha casa. Você gostou? Gostei. Não é um estúdio mega profissional, mas o que importa é ser de coração, não é verdade? E é acolhedor. Viu só? Tem bolinho. Tem... Você que tá aí assistindo, ó, já teve bolinho, suquinho de melancia, copo especial que não esquenta. Hoje tá fazendo 480 graus aqui. Tem um sol e meio por pessoa. Por pessoa. Por habitante. E a gente tá no ar-condicionado. Viu só? Então, assim, eu tô muito bem acolhido. E você está de Insider. Alô, Insider! Alô, Insider, eu sou pequeno, mas eu sou legal, Insider. Vou mudar esse corte lá no Insider. Alô, Insider, vem aqui, que aqui é sucesso. Ganhei isso aqui lá no Ben-Hur. Né? Sim. No Yuri e no Bento, foi lá e os caras me deram a minha Insider, que eu vou falar, cara, é impressionante. A camiseta dessa cor anda no sol, cara, e ela não esquenta igual a camiseta preta, né? Então é muito boa mesmo. Então, Insider. Ô, Insider, por favor, eu sou tão legal, Insider. Eu ainda não sou tão grande, mas eu vou chegar lá, vocês vão ver. Qualquer dia vocês vão me patrocinar, vocês vão ver. Vai patrocinar. William, é o seguinte, vamos falar sobre o que é o raio da neurociência? Vamos falar. Porque o que eu vejo é o seguinte, hoje tá muito na moda... Como eu nunca ouvi tanto falar sobre neurociência. Eu não sei se neurociência é uma terapia, eu não sei se neurociência é um curso de faculdade, eu não sei. Eu queria muito que você explicasse o que é essa neurociência e como que você consegue melhorar o comportamento das pessoas, a cabeça das pessoas. Como que a neurociência ela tá hoje, assim, tá tão em alta? Legal. Primeiro, obrigado pela oportunidade, né? Mais um papo pra gente trocar aqui. Tô bem feliz porque... Aliás, o TDAH é assim mesmo, né? Antes de tudo faz assim, ó. Faz assim. Assim? Ô, povo, tudo que tem do William nessa internet tá aqui embaixo no card. Tem Instagram, que mais tem? Você tem TikTok. TikTok, Orkut. ICQ. Seu velho. Tudo, cara. YouTube. Então, antes de qualquer coisa, assina o sininho aqui. Que mais tem que falar? Dá o like. Ativa o sininho, dá o like e compartilha. E comenta também. Pode me xingar, não tem problema não. Pode falar que eu sou careca, não tem problema não. O importante é você comentar. Exatamente. Bora pro que interessa, amém? Então, obrigado pela oportunidade. Cara, a gente precisa falar primeiro que é o seguinte. A neurociência, ela é uma ciência muito nova. Quando a gente fala de instituto de neurociência, aquela ideia de falar assim, olha, agora é uma coisa séria, tem cadeira na universidade, estamos estudando uma coisa assim, a gente está falando de 1970. Então a neurociência é um bebê nas ciências, né? Quando a gente pensa, física, química, a gente está falando aí de centenas de anos, né? Então a neurociência é muito nova, tá? A neurociência partiu de uma necessidade de se estudar o sistema nervoso em si, né? Estudar como que o sistema nervoso reage com o ambiente, com essa coisa toda. Só que aí você tem o nervoso central, o nervoso periférico, né? Então você acaba entendendo como que o sistema nervoso, o sistema dentro do nosso corpo, ele reage com o lado de fora, com o ambiente, como que a nossa emoção, a gente muda quando a gente faz qualquer tipo de interação com o lado de fora, com o ambiente, né? Como que o cérebro recebe informação. Então, a interpretação do cérebro do que está rolando do lado de fora. E isso altera hormônio, isso altera neurotransmissor, e aí a gente acaba tendo
comportamentos de acordo com essa interpretação. E eu gosto de falar interpretação porque a gente interpreta o ambiente, né? Então você está num lugar, acontece um efeito, todo mundo está no mesmo ambiente sendo exposto à mesma coisa, mas as pessoas se comportam e reagem de formas diferentes. De formas diferentes. Porque cada um interpreta de um jeito. Então tem gente que acha legal subir num avião, botar uma mochila nas costas e pular, que acha divertido isso, né? Então, por algum motivo, aquilo faz bem para aquela pessoa, aquilo é prazeroso, enquanto eu, por exemplo, não iria num negócio desse nunca na minha vida. Você tava com medo da minha cachorra, coitada. Você é louco, velho. Minha cachorra é tão fofinha. Minha cachorra já participou do podcast. Daqui a pouco minha gata... Você tem medo de gato também, não? Gata é da hora. Gata, daqui a pouco minha gata vem aqui também. Eu assim, eu amo cachorro, cara. Amo, participo de um monte de evento para ajudar cachorro de rua. Eu acho da hora. Mas eles, às vezes, eu não sei se eles olham para mim e falam assim, esse cara é uma trouxa. E normalmente eu que não morde ninguém. É engraçado isso. É, né? Não, nunca mordeu, para. Hoje vai inaugurar a rede. Aproveitando então que a gente está falando de neurociência, então é um estudo baseado em pesquisas, acredito eu, certo? Que envolvem... Ciência, né? Porque tem muita gente falando de neurociência sem ciência, né? Como assim? Sem artigo científico, sem o processo científico, né? Sim. Então vamos lembrar que é uma ciência. Não é, eu acho. Não é a ciência da minha cabeça. Fonte não Arial 12. É a fonte do meu rabicó. E tem uma coisa importante também, Otávio, que assim, a gente pode chamar de neurociências. Então, a neurociência tem desde aquele pesquisador que ele vai pesquisar dentro lá da membrana da célula, ele vai muito lá no meio do negócio, até o uso da neurociência aplicada à liderança, aplicada a tratamento de doenças, né? Aplicada à comunicação, que é o caso que eu faço. Então você pode usar também a neurociência, que inclusive a maioria do uso dela é aplicado em alguma coisa, é uma ciência meio. Então assim, como eu posso melhorar o aprendizado usando a neurociência? Como eu posso melhorar a liderança usando a neurociência? Hoje tem um curso que está bem alta, da professora Carla Tiepo, que é, né, Já fui aluno dela. Já chamei ela para vir no podcast, tá? Tô esperando a resposta dela. Então já fica gravado aí. Alô, Carla Tiepo. Aqui é legal, pô. Cola aqui que é da hora. E, por exemplo, lá no Instituto Conectomos da professora Carla Tiepo, ela tem um curso de neuroarquitetura. Então, como que um arquiteto... ele, sabendo do comportamento humano, entendendo como que um cérebro de uma pessoa que vai ser o usuário daquele ambiente funciona, ele vai projetar ambientes melhores. Tá. Então, a neurociência tem essa versatilidade. Inclusive, a própria professora Carla Tiepo brinca e falou assim, se tem cérebro, a neurociência cabe. Então a gente pode usar ela em diversos lugares. E você tem aquele neurocientista que vai para a pesquisa da célula, vai ao microscópio e tal. Então, ela tem essa abrangência, né? Mas, de novo, é uma ciência, tem embasamento científico, tem método científico e, infelizmente, muita gente está falando neurociência aí meio furado. Então, é isso mesmo que eu trouxe você aqui para falar, porque assim... Agora parece que é tudo neurociência, né? Segundo a neurociência e a impressão que dá é que uma pessoa, sei lá, tem meia dúzia de papagaio de pirata que fica repetindo aquilo, não sabe, né? Ou então fica se baseando em corte de podcast, tipo o meu, assim, por exemplo, né? Que eu não entendo porcaria nenhuma. Então muitas coisas que eu já ouvi sobre neurociência foram através de cortes de podcasts, só que eu não sei se aquela pessoa realmente estudou alguma coisa ou não, né? E eu queria falar... Que tipo de estudos, assim, são os mais procurados, assim, dentro da tua área? Se você atua dentro de educação, né? Você dá aula para adolescente e tal, palestras, enfim, né? Como que a neurociência ajuda o seu trabalho como um professor, como um educador? Cara, basicamente, a grande dificuldade de ensinar... não é a falta de conteúdo. Não é o que... não temos conteúdo para ensinar. Conteúdo é o que mais tem, principalmente hoje na internet. Você tem conteúdo, para não falar infinito, mas quase. Para dar com pau. Quase. É um conteúdo que tem na internet de qualquer maneira. Você não precisa entender tudo. Por exemplo, se eu for estudar tudo que tem de neurociência na internet, eu teria que viver uns 800 anos para conseguir. Só de neurociência. Então, o problema não é conteúdo. A questão é... Quando você aprende ou quando você ensina, há um processo emocional que precisa acontecer.
Tanto que questões emocionais você aprende muito rápido. Então, quando você vê lá os testes em laboratório, o ratinho que foi num lugar e tomou um choque, ele não vai mais lá. Você não precisa nem repetir mais aquele aprendizado. Né? Então, assim, eu vejo que a neurociência dentro da educação, ela tem um papel fundamental em como que o comportamento daquele público, e aí o público específico que eu trabalho é o adolescente. Então, o adolescente está numa fase de alteração hormonal, o adolescente está numa fase de exploração. Então, as coisas tendem a ser... A probabilidade das coisas serem monótonas para o adolescente é muito mais alta do que para um adulto. Então, se eu vou naquela coisa... Porque o adulto, quando ele vai ter uma matéria chata na faculdade, que ele tá meio assim, sei lá, num mestrado, mas ele tem uma coisa mais... preparada, um cérebro mais maduro de falar assim, cara, isso aqui é um saco, mas é importante, eu preciso entender. Vou fazer o que precisa ser feito. Exato, vou fazer o que precisa ser feito, porque você sabe que, pô, isso aqui vai mexer no meu salário, eu vou ter uma melhora, eu tenho que pagar o boleto e tal. Então, você tem uma visão mais ampla da vida. O adolescente não tem isso. Então, se você não consegue ser alguém atraente ali na hora de ensinar, você perde o foco, você perde a concentração daquele aluno, o aluno não engaja. Eu acabei de finalizar uma aula, né, que vim pra cá antes tava dando uma aula antes de fazer, e hoje foi o último dia. E é muito bonito, cara, os alunos indo embora, falam, pô, vou ficar com saudade de ter a aula e tal. E o que eu gosto de falar assim, cara, eu não sou o cara que mais conhece tecnicamente, o mais bem formado, o que estudou, que tem o diploma mais incrível. Mas uma coisa que eu dou muito valor na hora de ensinar é assim, eu preciso me conectar antes. Eu preciso ser amigo de quem está me ouvindo. Aquela pessoa precisa gostar de mim. Então, quando a gente cria um vínculo de confiança entre dois humanos, eu não estou falando de professor, de nada. Eu estou falando de dois humanos. Sim. Sabe? De entender, cara, o seguinte, o aluno dorme na minha aula e às vezes ele acorda e ele fala, professor, desculpa, peguei no sono. Eu falo, cara, eu sou um cara que estuda isso aí, eu tô ligado. Porque ali você já sabe tudo aquilo que tá acontecendo no cérebro dele por causa da idade dele, você já sabe o que tá acontecendo além da idade dele, você já sabe o que tá acontecendo no ambiente ali onde ele frequenta, as pressões que ele tá... Ah, entendi. Então você pensa assim, se um aluno falar pra mim, tô com dor de barriga, preciso ir no banheiro, eu jamais vou brigar com ele. Se ele tá muito triste porque ocorreu um luto na vida dele, tudo bem, eu vou entender, porque é um processo biológico. Sim. Né? Se ele tá com sede, eu vou entender, porque é um processo biológico. Agora ele dorme na sala, aí eu fico bravo. Porque, pô, como é que dorme na minha aula? Porque eu levo pro pessoal, entende? Então, quando você compreende que, assim, cara, adolescente tem sono desregulado, é um problema do adolescente, é o sono, ele tende a querer, pra ficar sozinho um pouquinho, longe da gestão dos adultos, ele quer ficar dormindo um pouquinho mais tarde, porque é a hora que todo mundo dorme às 11, então ele fala, opa, agora eu posso ter um pouquinho de liberdade, e ele vai acabar dormindo mais tarde. Então, assim, a gente precisa entender esse mundo, entender esse comportamento, entender com o adolescente, se você não tem um pouquinho de quebra de regra, sabe assim? Você não solta um palavrãozinho ali, você não faz um negócio assim, ó, galera, é o seguinte, hoje a gente tinha que fazer tal coisa, mas vamos aqui? Compromisso entre a gente? Vamos fazer aqui outra parada, vamos deixar pra lá um pouquinho isso aqui. Então, só que se vocês contarem isso aí, vocês vão me prejudicar. Então, você gera aquele vínculo, aí ele desarma. Ele desarma. Aí, a hora que ele desarma, você bota o conhecimento. Sabe? Hoje foi até engraçado, né? Eu tô dando os exemplos de hoje porque tá fresco na cabeça. No último dia de aula, eu sempre faço um levantamento assim, o que você aprendeu? Por que valeu a pena estar aqui? Você ficou um semestre comigo. O que você tá levando pra tua vida? E é engraçado, Otávio, que assim... eu não lembro o nome do neurotransmissor, mas eu sei que quando eu faço isso, acontece tal coisa. Aí eu falo, isso que importa. O nome se é dopamina, se é serotonina, não importa. O importante é quando você se depara com um problema, você fala assim, nossa, o William falou sobre isso e eu sei como agir. O nome do neurotransmissor, isso aí é pra prova, mas não muda nada. Né? Então, eu vejo que a neurociência ela entra nesse lugar como
um facilitador para o professor de compreender com quem que ele está lidando, como que o cérebro e o sistema nervoso e os sentidos funcionam, e aí eu consigo entender. Tem até uma coisa bem legal, que assim, quando a gente tem uma liberação de dopamina, né, a tão famosa dopamina, você tem um neurônio que libera e um neurônio que recebe. Um neurônio que libera e que recebe. Quando você começa a entrar na fase da adolescência, você tem alterações nessa morfologia, para usar uma palavra difícil, né? Ou seja, essa estrutura de neurônios vai se adequando. Então, tendencialmente, esses neurônios que recebem a dopamina do adolescente, eles têm menos receptores. Então, imagine que eu tenho que colocar uma informação dentro do neurônio, mas tem menos portinhas ali para entrar. Ou seja, eu preciso de mais informação para dar o mesmo resultado. E esses receptores, eles se desenvolvem com o tempo ou é com o estímulo? Com as duas coisas. Com as duas coisas. Então, ele é um ambiente que, vamos dizer assim, ele é dinâmico. Então, se eu tenho... Para ele se regular, como que ele se regula? Se eu tenho muita dopamina sendo jogada ali, ele diminui a quantidade de receptores. Por quê? Senão ele inunda dentro. Isso é o que acontece, por exemplo, com o usuário de droga. Você utiliza a droga a primeira vez, aquilo cai ali, aqueles receptores não estão sabendo, eles são inundados. Aí, para que ele faça um processo de regulação, ele come o receptor. É porque é muita coisa jogando, né? Isso. Então, imagina que tá muita coisa jogando, você fala, cara, vai alagar isso aqui, eu vou tampar os ralos para entrar menos, senão eu vou inundar o que tá aqui dentro. Ele diminui. O que começa a acontecer? Quando você dá o mesmo estímulo, como tem menos receptores agora, não dá o barato. O que ele tem que fazer? Ou aumentar a quantidade ou aumentar a intensidade. É por isso que os velhos falam que as maconhas de antigamente era mais forte. É que o cérebro dele já tá batendo pino. Exatamente. Ele já se adequou àquela situação. Cara, pega uma pessoa que fuma cigarro, quando começa a fumar na adolescência, fuma um cigarro e aquilo arde a boca, aquilo é complicado, fuma um cigarro por dia, quando fuma. Só que aí daqui a pouco um cigarro se equilibrou. Aí começa a fumar dois, mas daqui a pouco tá fumando 2 maços de cigarro num dia. O cérebro se adapta. O sistema todo se adapta. Então, o adolescente, e aí isso acontece com estímulo, ou se falta, ele começa a aumentar os receptores para aquele pouquinho de coisa que tem ali ser suficiente para dar o que a gente chama de limiar, né? Limiar é o tanto de estímulo que o neurônio ativa. Então, vou te dar um exemplo. Quando você aprende uma coisa, você libera um neurotransmissor chamado glutamato. Então, o glutamato ele é um estimulante ali para o aprendizado, para a neuroplasticidade, para os neurônios estão aprendendo uma coisa nova, eles estão se adequando. Sabe quando você conhece muito sobre uma coisa? Uma frase, um pequeno estímulo te dá Nossa! Porque aquela pequena frasezinha, aquele pequeno estímulo, tá tocando num lugar que já é muito bem formado. O que esse neurônio precisa? Um soprinho, ele já ativa, ele já funciona. E ele fala, já entendi. Isso é o aprendizado. Tá. Então imagina lá, sei lá, o Cristiano Ronaldo jogando futebol. Aqueles neurônios estão tão acostumados com aquilo que um olhar, ele já sabe onde a bola vai. Eu posso dar um exemplo que assim, né? Do aula de jiu-jitsu, né? Aí, o que acontece? Você pode ensinar jiu-jitsu para 1000 pessoas. 1000 pessoas vão fazer o mesmo golpe de forma diferente, porque elas vão se adaptar. Isso. E o engraçado é que assim, eu ensino o jeito que... O clássico, vamos assim dizer. Mas não é o jeito que eu aplico o golpe. Entendeu? Você ensina a teoria ali. Não, porque assim, existe vamos dizer assim, não, existe, mas não existe, tá? Por exemplo, livro de golpes clássicos. Então, por exemplo, armlock da guarda, a chave de braço de dentro da guarda fechada. Vai fazer 15 anos que eu faço jiu-jitsu. Eu sei dar armlock de tudo quanto é lado. Sabe quantos armlock na guarda eu já dei na minha vida? Nenhum. Por quê? Porque assim, eu tenho mais facilidade a
levar o oponente para uma determinada posição, porque eu sei que dali eu aplico melhor. Perfeito. Entendeu? Então, tem essa adaptação, e eu acredito que tanto no jiu-jitsu, quanto no aprendizado, quanto no qualquer coisa que você for fazer da sua vida, você acaba colocando o seu temperinho ali, né? O seu toque. Ali, né? Exato. E outra, você tem uma questão assim, o teu corpo, ele é de um jeito diferente do corpo de outras pessoas. Um tem um braço mais comprido, não tem... Uma vez eu comecei a treinar boxe, e aí a gente subiu pro ringue, treinando lá e tal, e aí teve o dia de ir testar. E aí eu subi com um menino, era um menino assim, de uns 16 anos, mas ele era lutador, ele disputava campeonato, tudo. E aí eu ali, cara, pai tomando uma pá de soco, tomando. E o mestre Leandro, ele falava assim pra mim, afasta. Eu falei, mas afasta, eu não, como é que afasta? E eu não aperto o cara? Como é? Pra bater eu tenho que estar perto, né? Aí ele falou, para. Ele falou pra mim assim, olha o teu tamanho dele. O cara batia aqui em mim. A envergadura do braço. Ele falou, o teu braço é muito mais comprido, deixa de ser burro, né? Você fica perto do cara, você tá perdendo a tua vantagem de ter o braço comprido, porque você acerta ele não te acerta. Fica longe. Não fica perto. Então entende assim, uma coisa é eu aprender com a minha altura, com o meu peso, com o meu formato de corpo, como eu vou aplicar aquilo, e outra coisa é o cara que é menor, que ele vai ter desvantagem nisso, mas ele vai ter outras vantagens. É igual um jogador de futebol, grandão, pesadão, Adriano Imperador, aquele centroavantão grossão ali, que é o cara que, porrada ali, mas o Messi não vai jogar desse jeito. O Messi pequenininho, o que o Messi vai fazer? Agilidade, vai cortar, vai driblar. Então olha como é interessante esse teu exemplo do jiu-jitsu, eu aprendo um conceito e aplico de acordo com as minhas adaptações. Mas aí tem um papel fundamental que é do professor. O professor reconhecer essas diferenças e aplicar da melhor forma para cada um desses tipos. Você quer ver uma outra coisa? A quantidade de informação que a gente tem agora em relação a TDAH, principalmente por causa que a gente sempre fala que o TDAH ele é a doença da moda, né? Mas é aquela coisa, né? Nunca foi tão estudado que nem agora. Graças também, acredito eu, a neurociência também, né? Sim. Aí o que acontece? A partir do momento que eu sei que eu tenho determinadas dificuldades em relações a tais comportamentos, isso me ajuda, por quê? Porque eu tiro a culpa de mim e coloco no meu cérebro. Com você acontece assim também, não? E assim, eu não sei nem se a culpa é a palavra, mas eu entendo que o meu cérebro tem uma dificuldade, ele tem uma formação, uma característica, e que se eu for por esse caminho, eu vou sofrer muito mais. Então, pra que eu vou fazer isso? Você sabe que quando eu fui diagnosticado pela doutora Patrícia Zoc, aproveitar e mandar um salve pra ela. Ela é boa de você trazer aqui, viu? Por favor. Ela é daqui, de São Caetano, inclusive. Qual é o nome dela? Patrícia Zoc. Patrícia Zoc, por favor, esteja convidada a vir aqui comer um bolinho e tomar suco de melancia na minha casa. Vem que vai ser boa. E ela que fez o meu diagnóstico. E eu me lembro que, assim, ela foi muito gentil e humana, e é aí que eu falo. Ela entende a técnica, ela leu, ela tem formação, ela tem tudo. Mas na hora que ela foi dar o meu diagnóstico, saiu a psicóloga. Era um ser humano ali conversando comigo. Então ela me preparou, ela não chegou e falou assim, escuta, abre esse envelope aí, você tem TDAH, agora vai tomar Ritalina aí, conserta, qualquer coisa dessa daí. Não, ela pegou, cara, ela sentou, ela me explicou, ela falou, eu fiz uns 3 meses de laudos e de testes, então, não é um negócio assim, como é, dá uma esquecida na chave, então tem TDAH. Porque, infelizmente, isso tá acontecendo, tá? Então, a doutora Patrícia fez todo o processo e tal. E aí, quando ela falou pra mim e tal, e ela falou, você foi diagnosticado, então você tem o transtorno, etc, tá, me explicou. E aí ela foi muito cuidadosa em me perguntar, como é que você tá se sentindo sabendo que você tem um transtorno? E aí eu me lembro da resposta, eu falei pra ela assim, é interessante que é um alívio. Porque sabe quando você tem uma dor e você vai no médico e o médico não descobre o que é? É muito pior. Porque você vai continuar tendo aquela dor. Mesmo se ele fala que é uma coisa grave, mas a partir daquele momento, pelo menos, mesmo sendo grave, você fala, eu vou começar a tratar. A cura começa no momento que você sabe. O vício é isso.
aquele cara que é alcoólatra ou alcoolista, né? Os termos estão sendo modificados aí. Ele, às vezes, toma pinguinha às 7 da manhã e ele acha que é normal. Esse cara nunca vai se curar desse jeito, enquanto ele não tiver consciência de que, nossa, eu tô exagerando. Ali começa a cura, ali começa o processo. Então, quando ela me informou, me falou, olha, você tem e tal, e funciona desse jeito, eu senti um alívio. Porque eu falei, agora eu entendi por que eu não prestava atenção, agora eu entendi por que eu não tinha caderno na escola, agora eu entendi porque eu falo pra caramba, porque você eu sou parou agitado. de se chicotear, parou de se achar... E aí tem uma coisa que é um termo que eu li, né, não fui eu que criei, eu li em algum lugar, que é o ócio produtivo, né? Ou melhor, não é ócio produtivo não, é procrastinação produtiva. Essa eu não conheço. Que é mais ou menos assim, ó. Eu tenho que limpar essa mesa. Mas eu tô meio... Ai, mano, não sei. Aí, pra que eu não precise limpar a mesa, eu vou procrastinar. Então, o que eu falo? Quer saber? Eu vou lavar a louça. Porque aí eu tô procrastinando, mas eu tô produzindo. Eu tô lavando a louça. Então, eu vou arrumando coisas pra procrastinar, limpar a mesa, mas pelo menos eu tô produzindo. Outra coisa que eu faço que funciona demais comigo. Vamos supor que eu tenho que escrever um artigo, uma coisa, tenho que escrever. Eu tenho que lavar a louça e tenho que ler um conteúdo. Então, eu tenho 3 coisas para fazer naquele momento. Se eu sentar e falar, agora eu vou ler durante 2 horas todo o conteúdo e tal, a chance disso funcionar é muito pequena. Eu não consigo. Então, o que eu faço? Eu pego lá o meu livro e vou lendo. Tô ali entretido. Daqui a pouco eu já começo porque helicóptero tem buzina. Começa a vir aquelas ideias aleatórias, né? Então, tem buzina? Não sei, né? Mas vem aquele... Aí eu falo assim, isso aqui já não tá mais produtivo. Aí o que eu faço? Eu saio, eu paro ali onde eu li lá 1/3 do livro, aí eu saio e começo a lavar a louça, por exemplo. E aí eu tô lavando a louça. Quando eu vejo que eu tô enrolando pra lavar a louça, eu tô lá meia hora com o mesmo prato ali, eu tô enrolando, para. E começa uma nova coisa que é, por exemplo, escrever. Larga no meio? Começa a escrever. Só que eu começo a escrever, começa a me dar... lá, escrevi. Aí eu volto no livro que eu tava lendo. E volto na louça. Então, ao invés de eu pegar 3 coisas e fazer na sequência... E veja bem, isso aqui não é terapia, não tem artigo científico, nada. Eu tô falando da minha vida. Eu faço isso na minha vida e funciona comigo. Eu vou começando atividades novas. O dia todo. Aí quando eu volto para ler o livro, eu tô motivado de novo porque é uma novidade. Porque eu tava cansado de escrever. Agora eu vou ler. É muito mais fácil. E agora eu vou lavar a louça, porque ler enche o saco. No final do dia, a louça tá lavada, o negócio tá escrito e o livro tá lido. Tem alguma coisinha que fala... Eu tô te perguntando porque isso eu já ouvi há muito tempo atrás, tá? Então, tipo assim, se você... Não adianta você estudar 10 horas por dia, vai chegar uma hora que o seu cérebro... Cansa. Não vai... Então você precisa fazer uma pausa. É igual o jiu-jitsu 10 horas por dia. Não. Aí chega uma hora que não dá, velho. Não dá. É limitação física. Aí, já me falaram que é o seguinte, então quando você começa a estudar, você começa a ler alguma coisa, aí você começa a não prestar muito atenção, você precisa dar um break, porque os seus neurônios, as suas ligações neurológicas estão aquecidas ou cansadas, ou... É realmente isso que acontece ou não? Totalmente. Ele cansa? É assim que ele cansa? Uma coisa que é falada muito por aí, que não faz sentido, é que o cérebro economiza energia. Há muito tempo atrás eu vi que, tipo, se você fica lendo muito tempo, que você fica prestando atenção muito tempo, estudando muito tempo, chega uma hora que aquilo para de fazer sentido, você começa a se sentir incomodado, e é porque o cérebro cansou. É isso mesmo que acontece? Tipo, ele superaquece, ou ele joga sinapses neurológicas, muitas sinapses neurológicas. O que acontece quando a gente simplesmente fala assim, eu tô lendo um negócio que não tá fazendo o menor sentido aqui, eu parei de prestar atenção. É isso mesmo que acontece? Ele cansa? Exato, ele cansa, e a gente antes tem que entender um conceito que é assim, tudo para funcionar depende de energia. Tá. A gente usa lá ATP, aquela coisa, né, que a gente aprende na escola, a moedinha de energia lá, trifosfato de adenosina. Então é o seguinte, o cérebro trabalha num processo de redundância. Tá. Então essa história de que acabou a energia, ou o cérebro economiza energia, ou o cérebro gastou muita energia, isso não é verdadeiro. Por quê? O que é o processo de redundância? Vamos supor que você vai fazer um voo
daqui para o Rio de Janeiro. São Paulo, né? Estamos em São Paulo, para o Rio de Janeiro. Eu não sei, não faço ideia quantos litros de combustível, mas só para o meu exemplo, para entender. Vamos supor que gasta 100 litros de gasolina para ir de São Paulo no Rio. Quantos litros você coloca num tanque de um avião? Põe 500, cara. Eu não vou pôr 100. Vai que chove, tem que dar um rolê. Isso é chamado de redundância. Tá. Né? Por exemplo, quando você entra no site do banco, você tem que pôr tua senha. Aí você tem que fazer o reconhecimento facial. Aí você tem que pôr o código. Aí você tem que não sei o quê. Aí você tem que dizer... Você tem que... Um monte de etapas. O que são essas etapas? Redundância. Ele precisa garantir que jamais vai ser outra pessoa mexendo no aplicativo. Tá. Ou o avião. Ele precisa garantir que se chover, se fizer sol, se tiver que ir para o aeroporto, qualquer coisa que tenha que acontecer, que vai ter combustível tranquilo, isso não vai ser um problema. Até tivemos o caso da Chapecoense, que foi esse acontecimento. Então, qual que é o processo de redundância do cérebro? O acúmulo de energia que o cérebro tem, ele é redundante, ou seja, é para garantir que aquele cérebro, até a hora que ele vai descansar, que ele vai dormir, não falte energia. Tá. O cérebro é um bebê mimado. Se é assim, ó, vai faltar coisa para todo o corpo. O cérebro é o último. A hora que o cérebro não tiver energia, é porque todo mundo já morreu, já acabou, ele foi a última instância. Né? Então, para você ter uma ideia, o cérebro, em média, ele pesa 2% do peso do corpo. Só que ele gasta 25% da energia. Entendeu? Ele gasta 25% da energia. É um opalão. Só que se você lê muito ou lê pouco, é a mesma coisa. Não faz diferença. Porque ele tem um reservatório lá para garantir que ele funcione. Lembra quando a gente estava na pandemia, Sim. que a galera tinha que medir a saturação de oxigênio, e aí quando chegava para baixo de 90. Então, assim, eu não vou ter o número exato aqui, mas assim, o cérebro consegue trabalhar em condições extremas com 75, com tipo um número muito além daquilo. Só que o que ele faz? Quando baixa de 90, ele já começa a te dar umas pane para você se ligar e não deixar chegar lá perto. Tá. Então, assim, cara, o sistema é feito na redundância. Ele não vai faltar energia. E é o que eu falei, se faltar energia no cérebro é porque o corpo já foi. Pulmão, rim, tudo primeiro vai soltar energia para o cérebro não parar. Então ele é um bebê mimado, ele tem prioridade no rolê. Só que aí você fala, porra, então por que eu tô lendo e aí eu perco o foco, eu paro? Porque é exatamente o seguinte, quando você faz uma atividade, você tem uma sinapse, e aí quando a gente lê potencial de ação, né, que é o choquinho que o neurônio dá, acontece uma coisa que é muito legal, que é assim, o neurônio está num nível aqui que ele está em repouso. Esse neurônio em repouso, ele está gastando ATP, ele está gastando energia, parado. O teu neurônio de lutar jiu-jitsu, ele tá aí, não tá usando, mas o ATP tá deixando ele, que é a tal a bomba só de potássio, né? O neurônio é bem conhecido na neurociência e tal. E assim, cara, eu sempre falo, o neurocientista que não souber explicar um potencial de ação, você já vê que é furado. Tá. Não sabe explicar esse choquinho. Então ele tá ali, mais ou menos menos 70 milivolts o neurônio, em repouso. Quando ele é estimulado, ele vai subir, vai ter um limiar ali, que é o momento que o neurônio é estimulado, porque você pode ter um pequeno estímulo que não dá conta. É igual, por exemplo, passar um raio X aqui na nossa frente. Os nossos olhos não são estimulados a ponto do neurônio disparar. Então pode passar aqui um som baixinho, o teu cachorro ouve. Então o limiar do neurônio dele é menor que o nosso. É ativado com muito pouco. Quando ele ativa, ele vai bater lá 40 milivolts. Aí abre canal de sódio, faz a troca lá e volta. Só que olha que interessante. Ele sobe, vamos imaginar um gráfico. Ele está aqui, aí ele sobe. Quando ele desce, ele não desce aqui de novo. Ele desce mais abaixo. E aí ele volta. Esse mais para baixo e volta é um período que chama período refratário. É um período de descanso. Você pode meter marcha naquele neurônio que ele não vai funcionar. Que é o que acontece na anestesia. A anestesia joga o neurônio nesse lugar. Para a pessoa não ter, para poder cortar, abrir e tudo mais. Estou falando aqui muito grosseiramente, mas só para entender esse conceito. Então o que eu quero te dizer? Você faz esse movimento, 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 você faz esse movimento. Chega uma hora, o sistema precisa de descanso. Não é que vai acabar a energia. Ele precisa de descanso.
E tem também a motivação que você tem para fazer aquilo. É aquela velha história. Se você tiver que ler um livro porque você vai morrer, se você não lê o livro todo, você lê. É igual eu brinco às vezes com os alunos, eu falo assim, quem tem a moral hoje, ó, em São Paulo, né, você que está assistindo aí em 2050 hoje, em novembro de 2023, tá 37 graus aqui em São Paulo. Se eu falar para você, Otávio, vamos correr 50 km no sol? Você vai falar, mano, você é doente, velho? Pra quê que eu vou fazer isso? Te dou 1 milhão. Já 50 km já não parece ruim. Já fica legal. Então tem uma parada da motivação, porque isso mexe com a dopamina, mexe com o sistema. Então você tem uma motivação para fazer aquilo. Então quando você tá lendo e vai cansando, a motivação do tipo, mano, acho que pro que eu tô precisando, já deu. E aí se você não compreende isso, não descansa e volta, você fica tentando forçar o sistema. É igual aluno que vira a noite estudando. Quer fazer um negócio legal para a maquininha funcionar? Estuda até as 10, dorme e vai fazer a prova no outro dia. Eu fiz um curso de neurociência voltado à educação com a professora Carla Tiepo, e eu me lembro que ela deu um exemplo que, assim, marcou muito. Ela falou assim, imagina que você pegou uma lasanha quente no forno. Você conhece esse? Aí você tira... O estímulo, né? Aí você tira essa lasanha e quando você pegou, tá tudo certo, né? E quando você traz ela pra perto de você, começa a queimar a mão. O que você faz? Soltar no chão, você não vai soltar. Então, o impulso é de solta que tá queimando. Solta que tá queimando, mas tem uma área superior que diz, não solta não, que nós gastamos muito pra fazer essa lasanha. Gastaram muito, vai quicar no chão, vai queimar suas canelas, você vai ter que limpar tudo isso daqui. Então você fala assim, ai, tá queimando. Nem que você coloque ela no chão. Você vai arrumar qualquer coisa pra... Entendeu? Mas você não vai simplesmente soltar. Diferente de você relar nesse... né? De você segurar aqui e queimar. E você raciocina mesmo nesse momento. Você consegue pensar, porque o instinto é você soltar a lasanha no chão. É instintivo. Pô, queimou, solta. Só que ali você, de certa forma, você consegue... Esse processo que eu falei aqui, do potencial de ação, ele leva 5 milissegundos. Então, para quem aí tá assistindo não sabe o que é milissegundo. Você tem 1 segundo. 1 segundo. Se você dividir esse segundo por 10, você tem 1/10 de segundo. Se você dividir por 100, pegar 1 segundo e dividir em 100 casinha, você tem 1 centésimo. Você vai dividir por 1000, 1 segundo, e vai usar 5 quadradinhos. Você tem 1000 quadradinhos, você vai usar 5. Isso são 5 milésimos de segundo. Nossa. Então, esse é o tempo de resposta. A gente precisa sempre lembrar que a gente está falando aqui, um neurônio, um gráfico, a gente está falando de 86 bilhões lidando com 10 mil neurônios cada. Cada um está fazendo 10 mil conexões. Então, é um número absurdo e são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então você vê que só nesse exemplo que você deu, eu tenho o sistema sensorial, eu tenho o sistema motor, se eu seguro, se eu solto, o que eu faço. Eu tenho análise de valoração, porque se é uma coisa que eu não ligo, eu tô com o lixo na mão, eu soltaria. Agora a lasanha eu não solto, ou seja, de certa forma meu cérebro consegue reconhecer se aquilo é soltável ou se aquilo não é soltável. Cara, você já viu um vídeo no TikTok que a mulher ela levanta um portão elétrico que ia baixar na cabeça da filha dela? Não vi, mas absurdo. Casos. É tipo assim, eu não sei o que acontece, eu não sei se a criança... a criancinha tava sentada no chão assim e a mulher varrendo. Eu não sei se a criança tava com o controle na mão, eu não sei se alguém dentro da casa tava com o controle, eu não sei, só sei que algum estrupício fechou a porcaria do controle, do portão. Do portão. Meu irmão, ela não só parou o portão na mão, porque parar é ok, só que a criança meio que ela caiu pra trás. Parar o portão, eu já fechei o portão elétrico no carro, ele não esmaga, assim, ele trava, mas você não levanta ele, velho. Você não levanta até porque ele. É um fuso ali, né? Meu irmão, a mulher baixou o espírito da She-Ra ali, eu não sei o que ela fez ali, velho. Ó, uma mão ela levantou e outra ela catou a criança de baixo. Você fala o quê, velho? Meu Deus do céu. E você quer ver o mais impressionante disso ainda? Se ela vai no outro dia e fala assim, levanta o portão e vamos fazer uma simulação de como foi. Não consegue.
Porque você está num envolvimento tão grande. E aí, o que acontece? Você tem um disparo de adrenalina nesse momento, cortisol, e esse sistema, o que ele faz? Como ele se prepara para uma luta e tal, ele pega lá os glicocorticoides, ele começa a pegar energia, glicose da tua musculatura e queimar para te dar energia. Então você vira um negócio louco. Aí, cara, tipo guerra, o cara toma tiro e continua correndo. Umas coisas assim que você fala, cara, numa situação de relaxamento, não dá pra fazer isso. Tem até um outro exemplo. Isso daí, se não me engano, passou no jornal até. Eles tinham, o exército brasileiro tinha uma onça. E a onça era de boa, lá com todo mundo. Aí a onça deu cria. Aí a onça deu cria lá, nos filhotinhos, uma coisa assim. Aí eu não sei que raio que aconteceu, velho. Que chegaram perto dos filhotes da onça, a onça partiu pra cima do soldado. E o soldado meteu um tiro de 7,62 na onça, e a onça aqui, ó. Ó. Mano, partiu pra cima do... Aí, tipo, deram 300 tiros na onça, porque a onça não... Mano, imagina isso, cara. Que doideira. E tem uma outra coisa, né? Quando a gente vai fazer o exercício físico lá que fala da endorfina, né? Tipo, o que é a endorfina? A endorfina, ela faz com que a tua dor não se... A dor tá acontecendo, mas ela não sinaliza. É como se estivesse dando sinal, mas você corta o fio. Tá. Tipo, tá pegando fogo, o sirene disparou. Você vai e corta a sirene. Tá. Tá acontecendo, mas ele fala, agora não é hora. Agora não é hora. Então, a endorfina. Então, por exemplo, numa luta, imagina 2 leões lutando ali, estão se rasgando, estão se mordendo, e um fala, para, calma, cortou, calma. O outro regaça. Então, o que aconteceu? Na evolução, não podia doer. Não pode doer naquela hora. Por isso, mano, que você às vezes vê o cara tá tomando paulada, tá tomando tiro. Tá... Você sabe o que acontece no jiu-jitsu? Geralmente é faixa roxa. Os faixa roxa que estão me assistindo aí sabem o que eu tô falando. Quando faixa roxa, as faixas branca, azul, roxa, marrom e preta. Marrom já é preta, tá? A faixa mais curta do jiu-jitsu é marrom. Você pega em 1 ano, você sai da marrom, tá? Porque se você pegar a marrom pra preta é questão de tempo só. O que acontece? A branca pra azul é o básico ainda, vamos assim dizer, né? O roxo é o intermediário, só que o roxo ele não pode apanhar do branco e não pode apanhar do azul. E o que os faixa roxa faz? Me pergunta como é que eu sei, porque eu já cansei de fazer, mas todo faixa roxa faz. Eles já chegam, eles já se dão o direito de não fazer aquecimento, porque ele é faixa roxa. O faixa roxa já chega atrasado de propósito, eu já fiz muito isso. Aí o que acontece? Ele tá tomando um amasso do branca ou tá tomando um amasso do azul, quando o estrangulamento tá entrando, ele fala, pera. Ó... Coloca essa mão direita aqui assim, ó. Agora aperta ele. Aí, tá vendo? Beleza. Fez certinho. É só pra não ter a palhaçada de falou que apanhou por menos graduado. De tomar do faixa branca. E deixa eu te fazer uma pergunta. O que a gente pode fazer para melhorar a nossa performance no todo, assim, em relação à alimentação, exercício? Eu sei que isso daí, claro, você precisa se exercitar, né? Porque eu acredito que na base evolutiva da coisa, a gente não foi feito para dormir às 3 horas da manhã. A gente não foi feito pra comer, a gente não foi feito pra comer de 3 em 3 horas, a gente não foi feito pra ter geladeira, a gente não foi feito pra... Entendeu? Conforme a gente vai evoluindo, a tecnologia vai evoluindo, a nossa vida vai ficando mais fácil. E quanto mais fácil a nossa vida fica, mais preguiçoso a gente fica e mais mal acostumado o nosso cérebro fica, podemos assim dizer. O que a gente pode fazer, assim, de hábitos básicos pra gente... primitivizar o nosso cérebro, se é que existe essa palavra, pra gente ter um melhor desempenho, assim. Eu vejo que, estando em 2023, morando numa grande cidade igual São Paulo, a chance de acontecer isso é quase nula. Né? De alguém conseguir chegar nesse, do tipo, abrir mão do que o mundo... eu quero falar com o Otávio, tô com o meu WhatsApp aqui, mas eu não, vou andando lá de Mauá até São Caetano porque eu sou primitivo. Não vai acontecer, né? Então, assim, tem um meme que talvez explique muito bem isso. O que foi visto não pode ser desvisto. Tá, é verdade. Não dá agora, vamos voltar. É igual qualquer profissão que briga com tecnologia. Vai brigar à toa. Não perca seu tempo brigando. Aprenda, se adapte, porque não adianta brigar com a tecnologia. Porque uma vez que aconteceu, não tem mais como voltar. Imagina que, celular, a pessoa tá muito... tira celular.
Meu irmão, você arrumou uma guerra se tirar o celular hoje. Ninguém precisava de celular quando a gente era moleque. Mas depois que tem, não dá mais pra voltar. Então eu penso que assim, o estímulo que a gente tem é esse aqui. E a gente tem que entender que acabou. Ou você Tem que aprender a dosar. Serra da Canastra lá, morar no meio da selva lá, vai pra algum lugar pra tentar mudar essa parada. Agora, eu estando num lugar, num centro urbano e tal. Então, por exemplo, sono. Sono é um comportamento. Ah, não consigo dormir. Tá. Cara, você pega uma pessoa que não consegue dormir e coloca ela num acampamento e que ela não tem acesso a essa coisa pra testar, pra ver, vamos ver. Reinicia a máquina. A pessoa começa. Por quê? Quando dá 6 da tarde, começa a escurecer, a pessoa não tem estímulo, luz da lua e tal, ela dorme. E acorda no outro dia cedo sem nada. Tem despertador, tem nada. Por quê? Porque o sistema é feito para funcionar. Tem um teste muito interessante que os caras pegam voluntários e colocam eles dentro de uma caverna sem acesso nenhum à luz, a nada, a qualquer referência se está de dia ou de noite. E aqui que eles comprovam nesse teste? Que o ciclo circadiano continua tendo ali de 7 a 8 horas. A pessoa dorme de 7 a 8 horas, mas é como se o nosso relógio interno ele tivesse um pequeno atraso. No livro do Matt Walker, lá no Por que Dormimos, ele fala que é 24 horas e 15. Então é como se a gente tivesse 24 horas e 15. Então todo dia atrasa 15 minutos. Então se você não arruma, daqui a pouco... Então o que as pessoas fazem? Elas continuam dormindo 8 horas na caverna, só que ela começa, vai dormir 4 da tarde. Entendeu? 4 com 8, 12. Então ela acorda meia-noite. Ela dorme 4 da tarde e acorda meia-noite. Então ela começa a jogar pra frente aquelas 8 horas, mas ela não deixa de dormir 8 horas. Isso aqui é da natureza humana. Esse tanto de hora pra dormir. Aquela história, eu durmo, pô. Esses dias eu vi um cara falando, se você dormir 9 da noite, 1 hora é como se fossem 2. E se você dormir depois da 1 da manhã, é como se fosse meia hora. Cara, só bobeira. 8 horas, 8 horas. Mas dormir no horário, vamos supor, dormir às 10, né? Dormir às 11 e acordar ali às 7, show de bola. É o melhor horário. Mas cada pessoa tem um cronotipo. Tem a pessoa que dorme um pouquinho mais tarde. O que a gente tá falando de dormir mais tarde não é 5 da manhã, é meia-noite. Você dorme meia-noite e acorda às 7, 8. Outro que dorme às 9, às 10, ali acorda às 6. Beleza, você tem esse que é matutino e vespertino, né? Agora, dá pra gente adaptar situações, usando inclusive da tecnologia, para ajudar a regular. Então, por exemplo, né? Você vai dormir. Cara, uma luz branca dessa na tua cara 10 horas da noite, cara, não vai dormir. Mas a cor influencia, a cor da luz influencia? Porque a luz branca induz a produção, o aumento do cortisol e a não... Porque assim, o cortisol e a melatonina, eles são antagonistas. Se um sobe, o outro desce. Um regula o outro. Então assim, a luz branca sugere... Porque vamos pensar, não existe luz branca, só existe do sol. Na natureza, Só existe a do sol. Então o que o corpo entende? Pô, tem luz branca, estamos de dia. Agora, onde a gente tá aqui, eu não sei se tá de dia ou de noite lá fora. Eu não tenho essa referência. A minha referência tem luz. Tá acesa uma luz e tá branca. Então o que ele vai fazer? Ele não vai deixar a produção da melatonina e não vai me induzir ao sono. Ok? E o contrário, mesma coisa. Você ficar no escuro lá, você vai ter a tendência de ficar com sono de tarde. É a mesma coisa. Põe uma aula meia luz, silêncio, uma musiquinha de fundo, um barulhinho de água. Praticamente uma meditação guiada. A pessoa vai dormir. Entende? Então assim, mas eu não quero que ela durma, eu quero que ela fique acordada. Quando você vai em cursos de inteligência emocional, o que normalmente os caras fazem? Ar-condicionado muito forte. Por quê? A gente tem dificuldade de dormir se o nosso corpo está muito gelado ou muito quente. Então, muito calor ou muito frio, o corpo você está numa temperatura certa. Se eu te ponho no muito frio, você vai ter dificuldade para pegar no sono. É verdade. E aí, você fica acordado durante a aula lá do negócio. Então, assim, por exemplo, eu chego quando é 7 horas da noite na minha casa, eu tenho as lâmpadas, aquelas smart, né? Tá. Você liga na Alexa e tal. Cara, eu coloco a casa toda laranjinha, luz laranja. Eu brinco com o pessoal, com os alunos, eu falo assim, você tem que pôr a tua casa romântica. Imagina que você quer fazer uma casa romântica.
luz baixa, som baixo, luz da televisão você consegue regular, diminuir aquela luz intensa ali. Cara, você põe aquele ambientezinho 7 da noite. Porque quando vai dando 10, 11, você já tá entrando, cara. Aí você dorme gostosinho. Eu faço errado a vida inteira, cara. Por quê? Porque a luz branca, ela induz... Porque vamos pensar, como que o cérebro sabe que é hora de dormir? Pensa comigo, o cérebro tá numa caixa escura. Ele não sabe o que tá rolando do outro lado. Ele precisa receber informação de alguém. Primeira informação que ele recebe, se tem luz ou não tem. Se tá de dia ou de noite. Inclusive tem uns genes que ficam atrás dos olhos aqui, que são os genes clock. Que é o gene relógio. Ele fala assim, tá de dia, tá de noite. Então, o gene clock... Então, luz é um indicador. Temperatura é um indicador. Teoricamente, os dias estão quentes e as noites estão mais frias. Vamos pensar a natureza, né? Porque na cidade isso se perde. Você pode estar num ambiente com ar-condicionado da mesma temperatura todo dia, né? Mas vamos pensar como que a máquina foi programada. Você tem luz, você tem temperatura, você tem alimentação. Teoricamente, você come durante o dia e à noite você não come. Porque você caça durante o dia, você está, né, ativo. E você tem interação social. Tá. Mais de dia do que de noite. Então, veja que o cérebro ele tem vários fatores para saber se é hora de dormir ou de acordar. Só que aí a gente zoa tudo. A gente tem luz, a gente tem interação social, a gente come e a gente está na temperatura, numa temperatura que a gente quiser, 3 da manhã. Então a gente bagunça a ideia do... Depois a gente reclama por que tá estressado, por que tá com depressão, por que tá com insônia. Cara, a minha insônia agora, você acabou de explicar a minha insônia. E eu botava a minha insônia na culpa do TDAH. Cara... Porque, velho... Então, mas o às celular vezes... na cara de noite. Às vezes é até o contrário. Porque, por exemplo, uma pessoa que não dorme, que ela tá... Ou ela tá privada de sono, que é nenhum sono, ou dorme mal, ela tem dificuldade de concentração, ela tem dificuldade de memorizar, ela tem impulsividade, ela tem dificuldade de gerenciar emoções. Não parece um TDAH isso aqui? Sim, é verdade. Isso aqui parece um TDAH. Cara, isso aqui é sintoma de falta de dormir. Então, o grande problema, eu acho que estar no mainstream, essa coisa do TDAH, do autismo, por mais que às vezes a gente ouça uns absurdos, é importante porque isso traz estudo, traz investimento, a indústria farmacêutica quer achar a solução, quer resolver, então isso evolui. Eu não acho que seja ruim estar no mainstream, tá? Mas a gente precisa entender o seguinte, um profissional que dá um laudo de TDAH, positivo ou negativo, que não faz uma pergunta sobre sono pro paciente, tá dando laudo errado, cara. Porque o efeito, o sintoma é muito parecido. Tá. Se você dormir para e pensa comigo. Se você precisa dormir no mínimo de 7 a 9 horas, vamos supor que você dorme 6. Você tá dormindo 1 hora a menos por dia. Cada semana é como se você não tivesse dormido um dia. Né? A matemática. E paga-se o preço. E aí a própria energia, quando você tem lá adenosina em excesso, o seu cérebro fala, pô, queimei a minha energia do dia, tem um monte de adenosina aqui, porque são 3 moléculas lá, 3 fosfatos de adenosina. Se eu só tenho um, é porque eu queimei tudo. O que quer dizer um monte de adenosina no cérebro? Que tá na hora de dormir. Eu usei bastante energia. Aí eu durmo, as moléculas são trocadas, lavo o cérebro, bebê, acordei no outro dia cheio de molécula. Se eu não durmo, eu acordo cheio de adenosina. Aí eu dormi, mas tô cansado no outro dia, porque ainda tem adenosina. Cafeína, por exemplo, faz o quê? Tampa o buraquinho da adenosina. Ele não deixa a adenosina sinalizar que você tá cansado. Então a pessoa que acha que toma Red Bull, que eu tomo Red Bull porque eu fico alerta, porque eu fico não sei o quê, ou eu tomo café, ou eu tomo Coca-Cola, porque não é que não tá cansado. Você não percebe que você tá cansado. Você cortou um fio que avisa. Mas é aquela coisa também, né? O seu cérebro, ele também não tem um desempenho como se você tivesse... Com certeza não. No seu pico do dia. E você tem um terceiro problema que é o seguinte, imagina uma barragem. Você está retendo aquela adenosina, tomando cafeína. Retendo. Para você ter uma ideia, a gente chama de meia-vida,
a capacidade que um fármaco tem de ser metabolizado pelo sistema, um hormônio, um neurotransmissor, chama meia-vida. Porque se você pensar, metade da vida ele tá indo e metade ele tá descendo. Então, essa aqui é a hora que o bicho tá pegando, aqui ele tá acabando, né? A meia-vida da cafeína, ela é de 6 horas. Então, se você toma 10 miligramas de café 3 da tarde, 9 da noite, você tem 5 miligramas. Alô, Leonardo, que toma 1,5 litro de café 9h30 da noite. É pra você, ó. É isso. Aí tem gente que fala assim, mas eu tomo café e durmo. Mas é o caso dele, é o caso desse amigo meu. Mas é um sono que às vezes não vai passar pelas fases, não vai ficar um sono profundo, sabe? Não vai acontecer. E aqui assim, cara, eu tomo café, mas só durante a manhã. Só durante a manhã. Porque às vezes de manhã você tampar esse negócio é até interessante. Você acorda, dá uma equilibrada. Então, você demora 6 horas para perder metade daquela cafeína. Ou seja, vai demorar 12 horas para aquilo sair do teu corpo. E aí o que começa a acontecer? Você vai tampando, você vai tampando. Isso que está sendo produzido aqui de adenosina, que está querendo sinalizar e não consegue, o que vai acontecer aqui? Vai acumular. Vai acumular, vai acumular. Uma hora que você não conseguir, ou que tiver mais força isso aqui, ele vai conectar. É a hora que o cara dorme dirigindo, é a hora que a pessoa desmaia, a pessoa apaga. Só pra você ter uma ideia, tem o Guinness, livro dos recordes. Então tem um recorde lá, que o recorde da maior altura que pulou de paraquedas. Aqueles caras da Red Bull, que faz aquelas loucuras. O cara, eu não sei o nome, é estratosfera, sei lá, o cara saiu de um lugar aí e pulou. É o recorde. Você pode agora pegar um avião, foguete, sei lá como é que chega nesse lugar, e pular e bater o recorde desse cara, beleza? O Guinness proibiu recorde de pessoa que não dorme. De tão perigoso que é. Não pode. O Guinness não aceita falar, fiquei 40 horas sem dormir, fiquei 50 horas sem dormir. Ou seja, morre. É menos arriscado você pular da estratosfera de paraquedas do que ficar sem dormir. Cara, ficar sem dormir é tipo, é um... Cara, e é um negócio... Nossa, e é um negócio que a gente só faz, né? E a gente tem uma cultura de achar que vou dormir quando morrer, quem dorme não vê a vida passar, enquanto você tá dormindo a vida tá acontecendo, trabalha enquanto eles dormem. Essa do trabalho todo... Meu, os coaches... Absurdo, cara. Você tem que dormir, cara. Dormir. Então é mais ou menos assim, ó. A gente costuma, em grandes cidades principalmente, tem um conceito que é assim, eu vivo e durmo quando dá, né? Tá. Então, tô cheio de coisa pra fazer e durmo quando dá. Aí você tem que inverter essa lógica. Eu durmo e vivo o restante. O que sobrar. As minhas 8 horas de sono, inegociáveis, cara. Meu irmão, é um negócio tão comum a gente ver. Ou virar, sei lá, quando a gente é jovem, a gente vira a noite na balada. Quando a gente tá precisando de grana, a gente vira a noite trabalhando. Você entendeu? Tipo, é muito fácil você rifar o seu sono, você rifar a sua noite, fácil, né? É muito fácil. E tanto que se você tiver num trampo, tiver lá, todo mundo trabalhando, aí você fala assim, gente, seguinte, eu vou em casa porque dormir, você é mal visto socialmente. A pessoa que vai embora de uma festa porque ela tem que dormir. Todo mundo ri, Mas assim, cara, dormir é o primeiro. Tanto que um monte de sintomas que estão dando laudo de sei lá do que aí pra todo mundo, bipolaridade, TDAH, autismo, sei lá o que estão dando de laudo aí, às vezes tá sendo confundido com falta de sono, que tá dando um monte, como eu te falei, falta de sono você fica mais irritado. Sim. Aí se a pessoa acorda, você vai falar assim, cala a boca, não fala comigo. Ah lá, bipolar. Não, pode dar o laudo, toma remédio porque é bipolar. Não tem nada de bipolar, a pessoa não dorme. Como é que ela vai gerenciar as próprias emoções se ela tá a flor da pele porque o corpo fala assim, que hora que você não vai entender que nós tem que dormir? Que não dá mais pra ficar acordado. Falar em dormir... Eu sei que é errado, tá? Não faça isso que eu faço, tá? Celular na cara de noite, velho. É ali, ó. TikTok, Reels, meme de gatinho,
Ai, eu tô assistindo uns negócios tão besta, cara. Quanto mais besta, mais eu quero assistir. E o algoritmo alimenta a gente Ai, que disso, saco, velho. Como que isso interfere na nossa vida no geral, não só na hora de dormir? Porque eu fico vendo porcaria o dia inteiro, cara. Eu fico vendo porcaria o dia inteiro a ponto de criar um podcast com uma galinha de borracha no microfone. Otávio, eu não vou ser aqui o purista de não mexo no celular, não sei o quê, porque eu também, na hora de deitar, eu tô com meu celular, sabe? Veja bem, a gente tem que talvez, num primeiro momento, trabalhar com um processo de redução de danos, né? Então, o que é redução de danos? Pô, por ali mata 10, por ali mata 3, matar 3 não é legal. Mas é melhor que matar 10. Então, se eu só tenho essas duas opções, né? Então, assim, se você consegue reduzir esse dano, já é alguma coisa. Então, por exemplo, todo celular hoje em dia tem aquela tela amarelada, que ele quebra a luz branca e deixa uma tela meio amarelada, pouca luz, você consegue regular a intensidade da luz, né? Mas às vezes a pessoa não quer. Então, você veja bem, é uma forma de ter o celular e, né? Por exemplo, se eu leio deitado, me induz a dormir, me dá sono. Eu preciso ler sentado, ou ler fazendo assim ler de dia, sentado. Se eu deitar e ler, a leitura me induz a dormir. Então, por exemplo, eu tenho os livros chatos, que eu abro, começo a ler e pego no sono. Porque você vai ler lá o princípio de neurociência do Kandel, você não vai dormir, mano. Aquilo começa, falar pra você, cara, o que tá acontecendo aqui? Isso aqui é muito louco, né? Então, um livro que é muito estimulante, assim como filmes que são muito estimulantes e tal. Então, eu vejo, cara, que não acabou. Não tem mais como não ter o celular e tudo mais. Porque assim, a gente também acorda com o celular, a gente precisa saber, tá inteirado. Às vezes o celular tá longe de você, vai te dar ansiedade. Então, assim, só vai piorar a situação. Então, assim, se você consegue não ter o celular à noite, nota 10 para você, parabéns. Para quem, como nós, não vai conseguir, reduz a luz, reduz essa quantidade. Coloca limite, por exemplo, assim, cara, vou ficar meia hora no cronômetro olhando inutilidade. Inutilidade, o gatinho que brinca e essas coisas, cara, o algoritmo, ele é foda. Ele quer que você perca tempo lá mesmo. Eu tô numa fase agora de gol do Ronaldinho Gaúcho. Não, abrir o celular é gol do Ronaldinho Gaúcho, velho. Porque, eu curti, eu assisti, o algoritmo fica me entupindo daquilo. Então eu fico vendo o gol do Ronaldinho Gaúcho fazendo petecada com a bola e não sei o que e tal. Então, assim, cara, tudo bem. Acho que também tem hora que você quer dar uma despressurizada e assistir os vídeos do Ronaldinho Gaúcho fazendo gol é legal. Tem o seu valor. Sim. Né? Mas isso eu não posso ficar 3 horas fazendo isso. Tá. Porque aí a gente... É o remédio e o veneno, né? Exatamente. Então, hoje eu vou dar uma descansada aqui. E aí você pega ali meia hora e dá uma... E a tal da melatonina? O que você tem a dizer? Cara, assim, a melatonina induz sono. Ela pode induzir a pessoa a dormir. Essa melatonina que compra na farmácia. Mas se você não... Ela induz o sono. Depois que você dormiu, ela não vai ficar fazendo você dormir e tudo mais, etc. Então, assim, você pode ter uma melhor indução, mas se você não conseguir dormir bem, não vai ser tomando melatonina que você vai resolver esse problema. Tá até escrito eu comprei esses dias, não serviu pra nada. Tá até... E outra também, né? Não, ela tomei 3 dias e, sei lá, tomei chimarrão até 7 horas da noite, tô botando a culpa na melatonina também. Mas na própria bula da melatonina fala que se você tomar muito, você tem insônia. Tem insônia, tem pesadelo, tem gente que fala que fica com pesadelo porque te joga assim às vezes muito profundo. Enfim, né, cara, o organismo humano é um negócio muito louco, né? Mas a melatonina, basicamente, a melatonina com o cortisol, e o cortisol que é tão vilanizado, né? Quando você acorda, teu nível de cortisol tá lá em cima. Por quê? Porque quando você acorda, você não quer estar com sono, né? Uma lógica. Então, você sobe o cortisol, tua melatonina tá baixa, você acorda. Naquele momento, você quer despertar e estar pronto pro dia. Por isso que quando a gente faz exame de cortisol, faz no primeiro horário. Escova o dente, quando faz o salivar, né? Quando faz aquele da saliva, quando vai fazer o de sangue, faz no primeiro horário. Exatamente por causa disso. Então, assim, a melatonina é um sinalizador de que é hora de dormir.
Então a pessoa às vezes toma, pode ajudar, pode contribuir, tem um monte de médico. Mas essas coisas têm que ser feitas com acompanhamento médico, por quê? Primeiro que o médico vai orientar a quantidade. E quando você conseguir entrar num lugar que você fala, bom, beleza, tô conseguindo... Porque às vezes o problema da pessoa é engatar o sono. Depois que ela dorme, ela vai bem. Nesse caso, a melatonina pode ajudar. Mas é importante ter o acompanhamento do médico por causa da dosagem. E aí o que o médico faz? Ele começa a trabalhar o desmame. Então você começa a entrar num fluxo de sono legal, tá dormindo bem, tá acordando cedo, tá se expondo à luz. É igual assim, cara, acordou, abriu os olhos, abre janela e mete a cara na luz. Não precisa estar sol. Pode ser no inverno, mas tem que ter luz do dia, porque os seus genes vão entender que é de manhã e vão começar a regular esse tipo de coisa. E é muito engraçado aquilo que você falou lá no início do podcast, né? Assim, nós estamos numa época que está 400 graus, certo? Isso, nós estamos 412 graus. Nós estamos num calor do inferno, assim, né? O que que acontece? A minha cachorra, você viu, minha cachorra é branca. Na frente da luz. Né? Minha cachorra é branca e tem o nariz rosa. Eu tenho uma Akita branca. Vou botar uma foto aí pra vocês verem. Aí o que que acontece? Se eu vou levar minha cachorra... Se eu for esperar hoje, nos 412 graus, se eu for esperar eu acordar, eu lavar o rosto, eu fazer café e bababá, pra levar ela na rua, as patas dela, a hora que ela encostar na pata, a pata dela gruda lá. Então, assim, eu tenho que acordar. Eu acordo, tipo assim, 7h30, 8 horas. 8 horas eu tô acordando. Sabe, eu tô acordandinho, assim? Uhum. Aí eu fico vendo meme, fico limpando a casa. E quando estava numa temperatura não infernal que estamos aí, que nem agora, levava a cachorra 10h30. Né? 11, meio-dia, não dá nada. Uhum. Agora, cara, não tem condição. Eu tenho que acordar e levar a cachorra, porque o sol das 9 é o sol do Agreste já. Não, já tá o Ceará. Já tá o Ceará, já brabo ali, já, entendeu? E é muito engraçado que, como eu sei que eu preciso levar ela, eu não fico enrolando. É engraçado, né? É aquele negócio da lasanha. Precisa fazer? Então faz logo, tira da frente, vamos que vamos. E então, cara, mas... Tudo, e aí quando a gente volta num assunto lá do começo, você só aprende uma coisa, você só faz uma coisa, você só toma uma atitude motivada. Como se motivar? Então, cara, é que motivação caiu num negócio que parece assim, vamos juntar num lugar, num auditório, e a gente fica batendo no peito, gritando, e a gente vai se motivar. Né? Motivação virou um negócio. É igual quando eu falo assim, palestra motivacional. Se a tua palestra de qualquer tema não for motivacional, ela não tem serventia pra nada. É verdade. Você faz palestra de copo, ensina como beber no copo. Se essa palestra não motivar uma pessoa a beber num copo, ela não tem serventia. Toda palestra tem que ser motivacional. Motivação é um motivo para a ação. Motivo para a ação. Aliás, a palavra motivação, se a gente vai na etimologia, ela vem de movere, que é movimento. Do latim movere. Então, o que é motivação? Algo que me movimenta a fazer. Então, assim, às vezes a motivação ela não está clara nos nossos olhos ali. Aí eu estou desmotivado. Mas eu preciso encontrar um porquê. Tem uma frase lá, não sei se é do... Eu não sei de quem é. Depois aí alguém põe nos comentários pra gente aí. De quem? Que quem tem um bom porquê suporta qualquer como. Tem uma frase em inglês que fala, né? O quê? Where's a way, there's a will. Não. Where's a will, there... É isso aí. É isso. Quem quer dar um jeito, quem não quer dar desculpa. Essa parada então, aí, né? Então assim, porque se você não tem um... Aí cai uma pergunta que você já fez, eu já fiz e todo aluno do mundo já fez. Professor, por que eu vou aprender isso? Aí você fala, para fazer o Enem. Mas por que eu tenho que fazer o Enem? Para entrar numa faculdade. Mas por que eu tenho que fazer faculdade? É para ter um carro. Ah, mas não quero ter carro. Pronto, você já tipo, não tem... para você ter uma casa e uma família, mas eu não quero ter casa e família. O adolescente, na cabeça dele. Eu penso assim com 40 anos, relaxa. Entende? Tipo assim, então essa motivação é ruim. Essa motivação é ruim. Por isso que volta no assunto que a gente tá falando lá no começo. Eu só consigo me conectar e motivar uma pessoa se eu entendo que público que eu tô falando e o que aquelas pessoas querem.
Então, se você fala assim pro adolescente, é importante, né, meu, ter lá a caderneta de aposentadoria. Cara, eu não vou fazer isso pra ter uma aposentadoria. Porque é um leão que tá a 300 km de distância. Não me faz mal. É o famoso repelente de elefante, né? Essa caneta aqui é repelente de elefante. Olha, funciona aí, ó. Você viu algum elefante aqui perto? Tem aquele que o cara fala... Ele vai fazer uma entrevista de emprego, ele fala, eu sou caçador de dinossauro. Aí o cara fala, mas não tem dinossauro. Ele fala, por isso? Eu sou muito bom no meu trabalho. Sou muito bom no meu trabalho. Então, assim, se você não sabe... e aqui fica um papo bem furado de motivacional frágil, mas é importante você, tipo, saber o porquê. Porque isso faz o cérebro falar, cara, isso aqui é importante. Sabe quando você tá engajado num negócio e fala, ou por um problema, tipo, se eu não fizer isso aqui, eu tô lascado. Ou assim, nossa, eu vou ter uma baita oportunidade pra fazer. Na dor ou no amor? Sabe, assim, você tá no último momento, tá cansado, falando, não aguento mais. Aí você recebe uma notícia, você fala, vem um negócio em você que você faz. Esse que você faz é a motivação. E você precisa se motivar a me motivar. Não existe isso, né? Não existe isso. Você pode ajudar. Você tem que me ajudar no meu trabalho. Você tem que pegar o seu dedinho, dar no like. Você tem que se inscrever, você tem que deixar o comentário. Você tem que seguir o William. Faz assim, Will. Aqui, ó. Tudo que tem do Will na internet tá aqui embaixo, como eu já disse, tá? Will, mais uma vez, muito obrigado. É nóis. Cara, eu moro na rua de cima do seu trabalho. Se você estiver vacilando, quiser vir aqui tomar um café comigo com a câmera ligada, velho, é nóis, nós estamos Já aí. é uma boa tática pra gente fazer um programa. Uma motivação. Vamos criar um podcast seu, café com neurociência. Boa. Isso é certeza que já existe. O nome. Mas eu fui quando eu fiz neurocomunicação, eu falei, óbvio, né? Neurocomunicação. Comprei domínio, comprei marca, comprei tudo. Não tinha. Neurocomunicação? Caramba, velho. O neurocomunicação.com e .com.br é meu e tô registrando a marca. Que beleza. Então, assim, parece óbvio, mas... E, por exemplo, olha o bom exemplo que você deu. Se a gente fizer 50 vídeos e ninguém curtir, ninguém comentar, ninguém assistir, eu vou querer fazer mais? É verdade. Então, assim, as pessoas também ajudam na motivação. Então, se esse conteúdo é valioso para você que está assistindo e você achou legal, você nos motiva a continuar curtindo, compartilhando, comentando. E um beijo para você que viu esse vídeo até o final. Exatamente. Certo? Povo, muito obrigado mais uma vez pela força. Beijo, valeu. É nóis.